Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez, Marcos do Movimento Monarquista Constitucional do Brasil. Hoje nós vamos tratar de um personagem chamado Dom Pedro II, que todo mundo ouviu falar desse personagem na escola, que era lá, chegou a ser o nosso imperador, foi o imperador do Segundo Império. Pois bem, nós que passamos pelo banco da escola, estudamos aquela coisa toda, eu quero adverti-los, nós não sabemos a metade desse cidadão, das suas qualidades e quem foi o nosso imperador. Dom Pedro II, seu nome completo era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança Bourbon. Esse cidadão foi o nosso imperador, filho de Dom Pedro I, e nasceu no Rio de Janeiro no dia 2 de dezembro de 1825 e morreu em Paris em dezembro de 1891. A sua alcunha, o seu nome popular era O Magnânimo. Por que será que era O Magnânimo? Então nós vamos tratar de trazer algumas informações que possivelmente o senhor e a senhora não conheçam, né? Esse cidadão, com a abdicação do pai dele, Dom Pedro I, voltando para a Europa, para Lisboa, para assumir o trono de Portugal, ele ficou no Brasil custodiado com apenas 5 anos de idade, ou seja, absolutamente uma criança. Essa criança foi preparada para ser o nosso imperador, porque ele era o nosso príncipe regente. E, pasmem os senhores, o nosso imperador assumiu o trono com plenos poderes aos 14 anos de idade. Quem era o cidadão Dom Pedro II? Era considerado um erudito, um conhecedor de todas as ciências, estudioso de várias ciências, patrocinador de várias ciências e patrocinador da integração das ciências, de várias ciências, o Brasil, que era uma nação jovem. Os amigos dele você não encontrava no Senado, você não encontrava na Câmara dos Deputados, você não encontrava em restaurante, no clube de golfe, você não encontrava ele no boteco, tomando pingas, cachaças, uísques e cervejas. Os amigos deles eram simplesmente Graham Bell, Charles Darwin, Victor Hugo, ou Victor Hugo, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, Pasteur, ou seja, Louis Pasteur, Jean-Martin Charcot, Harry Wadsworth Longfellow, ou seja, esses homens eram intelectuais, esses homens eram cientistas, esses homens eram devotados à cultura, à ciência. Esses eram os amigos do Dom Pedro II. Esse império, o Dom Pedro II manteve o império dele até 1889, no dia 15 de novembro, onde foi declarada a República por um golpe de Estado promovido pelo senhor Rui Barbosa, Benjamin Constant e outros, né? Foi um golpe militar, real, fatídico, que destituiu o Império Brasileiro. Mas vamos continuar. Quem era esse cidadão Dom Pedro II? Esse rapaz, quando o pai dele foi embora, ele ficou sob custódias no Brasil. Eles e algumas irmãs, né? O senhor José Bonifácio foi o responsável, o tutor nomeado pelo Dom Pedro I, bem como a dona Mariana Carlota Werna e o senhor Magalhães Coutinho, responsáveis pela educação e a preparação do imperador, do futuro imperador, até então príncipe regente, uma criança de 5 anos. A vida desse rapaz desse menino, foi estudar, se preparar para oferecer o melhor para a nação.
Ele não foi candidato, caiu por acaso, indicado por partido, que tinha empreiteiros, que tinha banco, que tinha empresa. Não, ele foi educado para zelar pela nação. Ou seja, esse menino estudava em torno de 10 horas por dia. Estudava, tinha conhecimento de várias ciências, que no futuro ele vai ser patrono dessas ciências, do ingresso dessas ciências no Brasil. E o que o Brasil teve com essas ciências que ele trouxe? Em tese, todo o Brasil, até o momento atual, tudo iniciou-se com o senhor Dom Pedro II. Patrocinando ciências, metalurgia, engenharia, desenho, artes, músicas, a própria religião. Religião, detalhe, todo mundo acha que ele defendia a Igreja Católica. Quero dizer aos senhores que no artigo 5º da Constituição de 1824 está consagrado o direito de cultos de qualquer fé no Brasil. Então, se o senhor tem uma sua fé, não importa qual, e acha que o império é contra ou foi contra, o senhor está enganado. O artigo 5º da Constituição de 1824 celebra e impõe a liberdade de culto religioso no Brasil de todas as religiões. Tá? E de acordo com o historiador Roderick Barman, eles aceitaram, eles diz, as elites, bem como a população, né, aceitavam Dom Pedro II como figura de autoridade. A autoridade. Pergunto aos senhores, desde 1889, os senhores conhecem uma autoridade? Os senhores conhecem posições, generais, presidentes, governadores, mas uma autoridade. Com uma autoridade cuja presença era indispensável para a sobrevivência do país. Isso nós estamos falando de um menino de 14 anos, que foi quando, para o Brasil não ficar com essa vacância de autoridade, ele com 14 anos foi elevado à maioridade e com 14 anos assumiu o nosso trono. Foi o nosso imperador. Pasmem os senhores, que vergonha, né? Hoje homens velhos, maduros, se dizem preparados, malandros, safados, ladrões, não conseguem fazer 1/5 do que um garoto de 14 anos fez. Ele era considerado o símbolo vivo da união da pátria. Esta posição deu aos olhos de símbolo, deu aos olhos do público uma autoridade maior do que qualquer regente. Ou seja, um garoto de 15 anos teria mais respeitabilidade, mais dignidade, mais representatividade, sendo o símbolo da união da pátria, com 14 anos e governou o nosso país. E foi aclamado, coroado, consagrado no dia 18 de julho de 1841. Até aí, mais ou menos, todo mundo sabe. É um relato singelo. Aí você fala, mas ele teve dificuldades. Lógico que ele teve dificuldades. Ele era um democrata. Por ser um democrata, tinha partido republicano, partido liberal, tinha vários partidos no Brasil. Os de oposição. O republicano era de oposição clara. Pois ele manteve o partido, durante o Império, o Partido Republicano operou, funcionou com toda a tranquilidade e todas as liberdades. O Brasil enfrentou a Guerra do Paraguai, foi uma guerra longa, custou fortunas, comprometeu até a própria estabilidade do país, a própria autoridade de Dom Pedro II, ao ponto de ele falar que ia visitar o fronte de batalha. Observem o comportamento. Ia ver o fronte de batalha com os soldados brasileiros na região do Cisplatina.
o nosso Congresso Nacional à época, ou seja, o nosso parlamento, negou, falou que ele não poderia. Porque isso eu vou daqui a pouco tratar. Observem bem, que o nosso parlamento proibiu que ele fosse ao fronte de batalha visitar os soldados. Depois nós vamos voltar ao assunto, observe bem isso, fique atento. Foi, e aí ele mandou a informação ao nosso parlamento. Se vocês não me derem autorização para ir, eu me destituo do poder de imperador e vou como voluntário da pátria. Prestem atenção só nas falas desse homem. Se vocês não me autorizarem ir como imperador, eu me destituo do poder e vou como voluntário da pátria. E a coisa prosseguiu. Depois nós tivemos as revoltas praeiras de 1849, que foi um conflito de facção política. Pernambuco, como tinha uma grande influência dos portugueses, não aceitava o império, enfim, e queriam se rebelar, e se rebelaram definitivamente. Enfim, todas essas coisas. E o império tinha um grande defeito. Ele sempre defendeu a extinção da escravatura no Brasil, desde Dom João VI. Isso também prestem atenção que é uma grande mentira republicana. O Império Brasileiro, desde Dom João VI, foi contra a escravatura no Brasil. Ponto. É indiscutível. É documental. Não tem o que se discutir. Né? Depois tivemos algumas outras revoltas que foram combatidas, etc. A Grã-Bretanha, nesse período, também entrou em cena proibindo o tráfico dos navios negreiros nos oceanos. Né? Depois eu também envolveu no conflito da Confederação, relacionando a ascendência dos territórios ao redor do Rio da Pata, brigando com a Argentina, etc. O Juan Manuel Rosas apoiava essas rebeliões dentro do Uruguai, do Brasil, enfim, são assuntos não tão importantes para nós, mas foram eventos que o Dom João teve que realmente trabalhar. Mais ou menos em 1850, o país gozava de prosperidade, de riqueza, de projeção internacional, de grandes projetos, não projetos, mas sim de realizações através das linhas férreas, que o Brasil foi um estrondo na época mundial. Né? As linhas telegráficas do Brasil, que foi o segundo país a ter a rede telefônica, depois as telegráficas, que o Brasil foi o segundo a ter o selo postal no mundo, a evolução dos barcos a vapor, dos navios a vapor, unindo fortalecendo a nossa marinha, e uma infinidade de outras ações colocava o Brasil esteve presente como a segunda maior armada do mundo, ladeando, ombreando com Estados Unidos, perdendo apenas para a Grã-Bretanha ou o Reino Unido. Né? Então, quer dizer, esse era o nosso país imperial. E observe, isso aqui não é uma aula do Dom Pedro II, são detalhes que a nossa história omite. A parte dela que eu falei todo mundo sabe, mas também estão em detalhes que com certeza está omitido nos nossos livros de história desde 1889. Né? Era um imperador que não era um absolutista, ele era constitucionalista. Ele obedecia à Constituição Nacional, ele tinha uma diplomacia no trato com os políticos do então Congresso, ou seja, o nosso parlamento na época, e influenciava, orientava quais os objetivos que a política tinha que trabalhar com foco em uma nação. Não era num governo, não era num partido, não era de um grupo, era de uma nação. E era um homem de
brilhantíssimo sucesso, de um brilhantismo político notado no mundo inteiro. Não é para nós brasileiros exclusivamente, que inclusive o mundo desenvolvido da época, que hoje são as grandes monarquias, grandes repúblicas, admiravam o senhor Dom Pedro II. Ele partia para não confrontação, para negociação, e fazia com que as coisas funcionassem. A propósito, ele tinha uma ditadura que isso foram 80 anos sem mudar. 80 e poucos anos. Enquanto pudermos reduzir despesa, não se cria impostos. Vamos repetir? Enquanto pudermos reduzir despesas, não cria-se ou aumenta-se impostos. Detalhe, né? Só um detalhe. Exercia a monarquia com tranquilidade no bicameralismo, com liberdade de imprensa, com liberdade política, tanto é que o Partido Liberal, o Partido Republicano tinha seus assentos, nunca teve impedimento. Tem mais uma. Liberdade de imprensa. O Dom Pedro II, ele costumava falar: como eu vou saber como estou agindo se não for através da imprensa? Eu estou agindo de forma metafórica, porque se eu estou agindo, era governo agindo. Como eu vou saber se não for através da imprensa? Né? Tinha o poder de destituir o parlamento, claro, era um imperador, mas era um homem polido, talhado para ser um imperador, não um ditador. Então era um brilhante negociador político. Né? Até que esse país era próspero, rico, invejado, copiado, tanto é que, observem os senhores, no Brasil, na Constituição de 1824, pelo seu pai, Dom Pedro I, foi criado o que se chama os... Ai, meu Deus, deu branco. O quarto poder, né? Que era o poder moderador. O poder moderador era nada mais, nada menos do que um núcleo, um grupo de notáveis, não era politicamente indicado, importante na sociedade, não. Eram notáveis que serviam de auxílio ao imperador para tomar certas atitudes ou para fortalecer certos pensamentos e para fortalecer a sua lealdade com a nação. Então ele tinha esse poder moderador que era o seu conselho. Era um grupo de conselheiros. Tanto é que aqui em São Paulo nós conhecemos várias ruas chamadas Conselheiro. Esses conselheiros que os senhores sabem, eram conselheiros de Dom Pedro II, 90% dos nomes que nós conhecemos. Né? O parlamento tinha todas as liberdades de ação. O imperador cumpria as suas obrigações constitucionais. E ele tinha como lema indispensável para o projeto do país que atendessem as necessidades básicas para um futuro próspero, que ele dizia é indispensável para a paz. Paz é organização social, satisfação pessoal e satisfação social. Para ser singelo, a paz vamos transferir para a felicidade e prosperidade permanente do Brasil. É indispensável a paz, o sucesso, a prosperidade, a expectativa permanente do Brasil. Alguma coisa lembra os senhores no nosso período republicano? Esse cidadão casou-se com uma cidadã chamada Dona Teresa Cristina, ainda bem jovem, mas amadureceu, teve filhos.
na verdade teve 3 filhos, né? E teve um irmão que morreu, teve um filho que morreu. E vida que segue. Esse Dom Pedro II, ele tinha uma doença, um hábito. Bom, hoje a gente chama de doença, né? Porque a psiquiatria determinou que quem trabalha muito sofre de workaholic. Estabeleceu na expressão em inglês as workaholic. Ou seja, um indivíduo devotado, dedicado ao trabalho. Que o trabalho do imperador era nada mais, nada menos do que fazer uma gestão justa para o país, para a pátria. Essa prática compulsiva de ser previdente, ser cauteloso, ser zeloso com as coisas do país, fazia com que ele foi tido o magnânimo. Ele era pleno, era absoluto na bem-querência da população nacional. Não era dos ricos, não era dos milionários, não, da população nacional. Era um homem que se trajava de forma simples, de um terno preto comum, básico, sem grandes etiquetas. Era muito simples na vestimenta e devotado ao conhecimento. Era devotado ao conhecimento, ao saber como proporcionar o seu melhor para os seus súditos, para a nação brasileira. Esses detalhezinhos nossos livros das academias, das escolas, não tratam, porque ela tem uma finalidade de destruir a imagem do Dom Pedro II, Dom Pedro I, ou seja, de todo o nosso império. Depois eu vou chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe. Não gostava de festas, não era dado a badalação nenhuma, era um homem que se recusava até em eventos que precisava ter traje chique. Ele se recusava a ir. Era um homem de padrões simples, né? No período que ele foi governante do Brasil, ele teve uma outra grande ditadura. A ditadura de não aumentar a dotação orçamentária imperial. Dotação orçamentária imperial quer dizer a receita destacada para o império. Que nem nós temos a LDO nos períodos modernos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tudo está determinado com valores para quem vai. Ele, durante 48 anos que governou o país, ou até mais, a dotação orçamentária do Brasil era em torno de 800 mil contos de réis por ano. E era proibido o parlamento voltar a aumento. Ou seja, ele fez um governo desde menino até 1889 sem aumentar a dotação orçamentária. Que dessa dotação orçamentária, desse dinheiro que vinha para o império, para manter o império, para vocês terem uma ideia, o último governo da Dilma custou 190 milhões de dólares. E no mesmo período, o Império Britânico custou 90 milhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia. Era proibido aumentar a dotação orçamentária. Dessa dotação orçamentária, 25% ele dedicava à formação de exponentes brasileiros em fazer cursos fora do país, na Europa, notadamente na Europa. Itália, Alemanha, França, etc. Esse homem governou o país, tocava, tinha a apreciação, não só doméstica, não só do povo brasileiro, a apreciação que eu digo do povo, não é do milionário, não é do banqueiro, não é do influente socialmente, do povo, de 82%. 82%. E para o senhor que é republicano, a época do golpe, o senhor sabe quantos assentos o Partido Republicano tinha no nosso parlamento? Não vou responder. Depois eu vou responder. E a nossa monarquia
continua, o país cresce, o país prospera, o país floresce, internamente e externamente, a nossa marinha é pujante, a nossa tecnologia industrial começa a aparecer no país, o país começa a crescer, só que ele tinha uma coisa que não agradava à elite brasileira, que era uma postura determinada de acabar com a escravidão no Brasil. Só que tinha um detalhe: a escravidão no Brasil era mantida pelo Partido Republicano, que era o partido dos grandes donos de terra. Esses donos de terra, quem produzia, quem lavrava a sua terra eram os escravos. Então, como que o Império vai falar para todo o setor produtivo que ele vai ter que parar? Então tinha uma rejeição muito forte e ele, sabiamente, foram tentando contornar, foi tocando, foi negociando inclusive com a Inglaterra, foi abrindo concessões de legislações domésticas para o fim da escravatura. Eu estou tentando aqui achar no texto que eu gravei, que eu estou aqui no meu Word, que é muitos detalhes. Lentamente, durante o período do Império, do Segundo Império, Dom Pedro II, os negros tiveram vários benefícios para sair da condição de escravo. E várias ações, vários esforços dele, da sua filha, Princesa Isabel, bem como um cidadão Rebouças, que depois nós vamos tratar a respeito. Eu vou trazer o Rebouças, que é um personagem muito interessante, que inclusive ele é colocado em cena pejorativas nos livros de histórias ou em chacotas de alguns historiadores republicanos. Tá? Segundo Dom Pedro II, a vergonha nacional era a escravidão. E que ele, mesmo sendo imperador, não tinha como mexer muito com isso, porque a escravidão era a mola motriz da produção nacional. E a produção nacional dependia deles. E não tinha como extirpar de uma vez por todas, né? Enquanto isso, na Europa, florescia a ideia republicana, que eu já coloquei no primeiro vídeo para vocês, que a ideia republicana é uma grande fantasia, uma utopia, né? A ideia do positivismo, ou seja, tudo está de acordo com a lei, tudo está escrito, seguir exatamente o que está escrito. Isso era uma ideia nova que estava surgindo na Europa com os princípios liberais, né? E isso estava atacando toda a monarquia, em toda a Europa, em todo o mundo, né? É claro que, como em qualquer sistema, em qualquer funcionamento, em qualquer família, você tem altos e baixos, você tem reações, você tem doença, você tem momentos brilhantes, momentos não tão brilhantes. A briga com os republicanos querendo derrubar o imperador e fazendo movimentos rasteiros escondidos, a ideia contra o imperador porque ele defendia a abolição da escravatura, a coisa vai andando, vai andando, vai andando, até que um dia ele, em voz fracas e com lágrimas nos olhos, murmurou: demos graças a Deus, grande povo, grande povo. E desatou a chorar. Era um brasileiro, nacionalista, patriota e que amava o seu povo. Esse era Dom Pedro II. Isso foi parte da nossa história republicana. Isso o senhor não sabia, eu tenho certeza que o senhor não sabia, né? Até que um certo dia a dona Princesa Isabel declara a libertação dos escravos na Lei Áurea. Vamos ter mais detalhes a respeito quando tratar da Princesa Isabel, né? E aí realmente foi o golpe fatal, porque os republicanos, contra esta ideia
da libertação dos escravos, reagiram. Como reagiram? Fizeram um golpe. Fizeram rebelião militar, fizeram um golpe. Agora eu vou falar, sabe quantos assentos o Partido Republicano tinha no nosso parlamento à época do golpe? O senhor vai falar, deve ter sido a grande maioria? É, bem razoável o seu raciocínio. Não, senhor. Eles tinham 2 assentos. Então eles não tinham apoio político, porque o imperador tinha 92% de apoio popular. Né? O golpe foi proclamado pelo senhor Marechal Deodoro da Fonseca no dia 15 de novembro, um dia que ele estava adoentado. E aí eu vou dizer para o senhor, essa república que nós louvamos hoje, que achamos que ela é brilhante, que ela foi linda, que ela foi maravilhosa, não foi. Não foi, vou dizer porque em alguns detalhes, vou tentar ser um pouco breve, que esse vídeo está ficando longo para não ficar cansativo. A coisa é o seguinte, o senhor Marechal Deodoro da Fonseca, quando um jovem oficial do Império no Rio de Janeiro, foi destacado para prestar serviços na Praça de Porto Alegre. Lá chegando, ele se estabeleceu, passou a morar em Porto Alegre no exercício da função, até que nas suas relações sociais, nas suas relações comuns de vida, ele conheceu uma moça chamada Dona Adelaide. Tá? A Dona Adelaide era filha do cidadão chamado Silveira Martins, um homem influente do Império. Só tinha um detalhe, o Deodoro da Fonseca, ao se interessar pela Dona Adelaide, ele tinha, né, o Silveira Martins, na verdade, correção, não era o pai da Dona Adelaide. Ele era o outro interessado na mão da Dona Adelaide, me perdoe. Ou seja, seria um concorrente da mão da Dona Adelaide com o Marechal Deodoro da Fonseca. A conclusão, o Silveira Martins casou-se com a Dona Adelaide e o seu Deodoro da Fonseca perdeu a briga. Com essa briga, com esse descontentamento e essa tristeza, é lógico que há de se presumir que o Silveira Martins tornou-se inimigo de morte, inimigo de honra do Marechal Deodoro da Fonseca, até que o Dom Pedro II, num certo dia, a certa altura, queria trocar o primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto por um outro ministro. E o que aconteceu? O senhor Rui Barbosa, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva correram aos ouvidos do Marechal Deodoro da Fonseca, dizendo que o nome que o imperador ia colocar para ser o chefe dos ministros seria o Silveira Martins, quanto não era verdade. Na verdade, ia ser o Visconde de Ouro Preto. Mas ele, sabendo da desavença do Marechal Deodoro da Fonseca com Silveira Martins, fizeram essa cena caótica, triste, lamentável, coisa de moleque. O Marechal Deodoro da Fonseca se rebelou, falou, esse nunca, esse jamais. E lógico, eles já levaram a declaração da República feita, que foi escrita pelo senhor Rui Barbosa. O senhor Rui Barbosa apresentou o Marechal Deodoro da Fonseca, triste, aborrecido, bravo, com sentimentos talvez não tão nobres, assinou a declaração da nossa República. Portanto, olha, detalhe, rufem os tambores. O Partido Republicano tinha 2 assentos. O Partido Republicano não tinha apelo social. O apelo social era pela monarquia, era 92%. Juntando que a princesa Isabel já tinha assinado a libertação dos escravos, que a República estavam furiosos, armaram essa conclusão. A nossa República, senhores, é uma traição por falta de competência na disputa da mão de uma mulher. Isso é a nossa República. Portanto, ela desde o início ela é uma farsa, ela é um golpe de Estado, ela é injusta, ela é desonesta.
lamento ao senhor republicano dizer: a monarquia é honesta, é digna. O senhor Dom Pedro II foi informado que ele estava destituído do cargo, que seria deportado para Portugal. Um pequeno detalhe, curiosidade. Quando estava se discutindo o que fazer com a família imperial, porque era comum da época, quando a República ascendesse ao poder, matar todas as famílias imperiais, todo mundo sabe disso, só que ninguém quer falar. A República degolava as pessoas. Como era essa prática, o que fazer, o que fazer, o que fazer, o que fazer, só que o Marechal Deodoro da Fonseca era devedor de favores, que o seu Marechal Deodoro da Fonseca era órfão de pai, e quem custeou toda a formação dele no Brasil e fora do Brasil foi o cidadão Dom Pedro II, com dinheiro particular. Tá? Particular, não era do Estado, não. Eis que nessa confusão aparece um certo cadete, possivelmente sacou e desfraldou o seu sabre ou espada, e falou ao Marechal Deodoro da Fonseca: me dá autorização que eu mato todos eles. Esse cadete chamava-se Cardoso. Sabe quem é ele? Avô do Fernando Henrique Cardoso. Que beleza, né? É lindo, é fantástico a nossa república. Ela é digna. Digna de orgulho dos bravos. Que lixo. Que decepção. O meu país está na mão dessa república. Dom Pedro II foi deportado para Portugal. 3 meses depois, a sua esposa morreu, Dona Teresa Cristina. 3 semanas depois, ela morreu, a Dona Teresa Cristina, em Lisboa. O senhor imperador do Brasil, Dom Pedro II, não tinha dinheiro para pagar as exéquias, os funerais da sua senhora, o que foi pago por um português rico que conhecia a situação dele. Igual os nossos presidentes. Esse nojo de república, essa forma de governo. 3 meses depois, em 1891, ele morreu num hotel em Paris, trazendo sob sua cabeça, dentro do seu travesseiro, um punhado de terras brasileiras, terra que ele amava. Morreu de tristeza, decepção. Nos seios da Academia Francesa de Ciência. Não levou um real do país. Não furtou um real da nação. Isso é Dom Pedro II. Isso é o nosso período imperial. Isso é a monarquia nacional. Que me dá orgulho. E se eu fosse o senhor? Se o senhor é um homem de bem, se você é um homem de bem, se você é a galera do bem, está confirmado. Você é monarquista. Você é monarquista. E a nação precisa dos monarquistas para resgatar a nação dessa república malfadada, injusta, desonesta. Vamos interromper o vídeo, morre por aqui. Se você gostou, dá um okzinho. Se inscreve lá, fica recebendo. Fala com seus amigos. Seja um monarquista. Engrosse nossas fileiras. Vamos salvar a nação. Se não, você não acredita que vai servir para você, vai ser para os seus filhos. Mas eu sou um otimista. Nós vamos salvar a nação para nós. Vamos resgatar. Vamos tirar da mão da República de formas legais, juridicamente legais, internacionalmente legais. Vamos conquistar a nação e dar a ela o que ela merece. Eu fico grato pela vossa atenção. Espero vê-los em breve para um novo bate-papo e novas informações. Espero que tenha sido útil. Obrigado. Nos veremos já já. Um abraço. Monarquia já.